Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 9. Queridos amigos, estamos aqui reunidos porque ela fede. Amém. Se tem coisa pior do que ouvir morte, 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 é ouvir essas palavras enquanto alguém cutuca seus pneuzinhos. Você pode ser mais específica? O que eu realmente queria perguntar? Você pode fazer tudo isso sumir e parar de me cutucar? Mas eu duvidava que qualquer um dos dois desejos fosse ser concedido. Referências cruzadas, disse ela. Como? A tumba de Tarquínio, as palavras do labirinto de fogo. Frank me contou. Apolo encara a morte na tumba de Tarquínio, exceto se a passagem para o Deus Silencioso só for aberta pela nascida de Belona. Eu sei a profecia, falei. Eu meio que queria que as pessoas parassem de repetir. O que exatamente? Eu fiz a referência cruzada de Tarquínio e Belona e Deus Silencioso no índice de Tyson. Eu me virei para Frank, que parecia ser a única outra pessoa sã no local. Tyson tem um índice? Frank deu de ombros. Ele não seria um bom livro de referência se não tivesse um índice. Na parte de trás da minha coxa, exclamou Tyson, ainda balançando os pés com alegria, esperando para ser perfurado com agulhas quentes. Quer ver? Não, deuses, não. Então você fez a referência cruzada? Isso, disse ela. Não tem entrada nenhuma para Belona, nem Deus Silencioso. Ela bateu nas laterais da cabeça. Preciso de mais palavras para isso. Mas, tumba de Tarquínio. Isso, encontrei um verso. Ela foi até a cadeira de tatuagem, com Aristófanes trotando logo atrás, batendo nas asas. Ela bateu na omoplata de Tyson. Aqui. Tyson riu. Um gato selvagem perto de luzes que giram, leu ela em voz alta. A tumba de Tarquínio com cavalos que brilham. Para a porta abrir no ato, 2:54. Miau, disse Aristófanes. Não, Aristófanes, disse ela, a voz suave. Você não é um gato selvagem. O animal ronronou como uma serra elétrica. Esperei por mais profecias. A maior parte dos livros sibirinos era como livros de receita, com instruções de sacrifícios para acalmar os deuses, caso certas catástrofes acontecessem. Praga de gafanhotos destruindo sua plantação? Experimente o soufflé de Ceres com pães de mel assados no altar dela por 3 dias. Terremoto destruindo a cidade? Quando Netuno voltar para casa esta noite, surpreenda-o com 3 touros negros cobertos de óleo sagrado e queimando em uma fogueira com ramos de alecrim. Deu água na boca. Mas ela parecia ter terminado. Frank, falei, isso fez algum sentido para você? Ele franziu a testa. Achei que você fosse entender. Quando as pessoas perceberiam que não era por eu ser o deus da profecia que eu entendia as profecias? Eu também era o deus da poesia. Isso queria dizer que eu entendia as metáforas em A Terra Devastada de T.S. Eliot. Não. Esse trecho pode estar descrevendo um local? Isso. E próximo, provavelmente. Mas só para entrar. Olhar, encontrar as coisas certas e sair. Não para matar Tarquínio, o soberbo. Ele está bem morto para poder ser morto. Para isso, preciso de mais palavras. Frank Zang mexeu na medalha de coroa mural no peito. Tarquínio o soberbo, o último rei de Roma. Ele era considerado um mito mesmo na época do Império Romano. A tumba dele nunca foi descoberta porque
Ele indicou o local ao redor. Estaria bem no nosso quintal? Concluí. Provavelmente pelo mesmo motivo que o Monte Olimpo paira acima de Nova York e o acampamento Júpiter fica na Bay Area. Faz sentido, admitiu Frank. Ainda assim, se a tumba de um rei humano estivesse próximo do acampamento Júpiter, só porque estamos descobrindo isso agora. Por que o ataque dos mortos-vivos? Eu não tinha resposta. Estava tão obcecado por Calígula e Cômodo que não tinha pensado muito em Tarquínio, o soberbo. Por mais cruel que pudesse ter sido, Tarquínio era peixe pequeno em comparação aos imperadores. Eu também não entendia por que um rei romano semilendário, bárbaro e aparentemente morto-vivo se uniria ao triunvirato. Uma lembrança distante fez cócega na base do meu crânio. Não podia ser coincidência que Tarquínio se revelasse quando ela e Tyson estavam reconstruindo os livros sibilinos. Eu me lembrei do sonho com a entidade de olhos roxos e voz grave que possuía o Eurínimo no túnel. Você, dentre todo mundo, deveria compreender o limite frágil entre a vida e a morte. O corte na minha barriga latejou. Pela primeira vez, só para variar, eu desejei poder encontrar uma tumba cujos ocupantes estivessem realmente mortos. Então ela, falei, você sugere que encontremos essa tumba? Isso, entre na tumba. Tomb Raider para PC, PlayStation e Sega Saturn em 1996. As tumbas de Atuan, Ursula K. Le Guin, publicada em 1971. Mal reparei nas informações estranhas desta vez. Se eu ficasse ali por mais tempo, provavelmente acabaria falando em Elaes também, soltando referências aleatórias da Wikipédia no fim de cada frase. Eu precisava ir embora antes que isso acontecesse. Mas a gente só precisa entrar para olhar, falei. Para encontrar as coisas certas. Isso. E depois? Voltar vivo. Staying Alive, dos Bee Gees. Segundo single, trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, 1977. Certo. E você tem certeza que não tem mais informações no índice do Cíclope que poderiam ser úteis? Ela olhou para Frank, se aproximou e farejou o rosto dele. Graveto queimado, alguma coisa. Não, isso vem depois. Frank não parecia tanto um animal encurralado, mesmo que tivesse virado um. Nós não falamos sobre o graveto queimado. Isso me lembrou outro motivo para eu gostar do Frank Zhang. Ele também era um membro do clube Odeio Era. No caso de Frank, ela tinha inexplicavelmente conectado a força vital dele a um pedacinho de madeira que eu sabia que Frank agora carregava para todos os lados. Se a madeira pegasse fogo, Frank também pegaria. Era algo típico de Era. Eu te amo e você é meu herói especial. Aqui, pegue este graveto. Quando ele pegar fogo, você vai morrer. Eu detestava aquela mulher. Ela eriçou as penas, oferecendo a Aristófanes vários novos alvos para brincar. Fogo com alguma coisa, ponte. 2 vezes alguma coisa. Não, isso vem depois. Preciso de mais palavras. Tyson precisa de uma tatuagem. Viva! Disse Tyson. Você pode fazer um desenho do arco-íris? Ele é meu amigo. É um cavalo marinho. Um arco-íris é feito de luz branca, falou ela, em refração por gotas de água. E também é um cavalo marinho, disse Tyson. Aff, bufou ela. Tive a sensação de que tinha acabado de testemunhar o mais perto que a arpia e o cíclope chegaram a ter uma discussão. Vocês dois podem ir, ela fez sinal para irmos embora. Volte amanhã, talvez em 3 dias. 8 Days a Week. Beatles. Lançamento no Reino Unido em 1964. Ainda não tenho certeza. Eu estava prestes a protestar que só tínhamos 4 dias até os iates de Calígula chegarem e o acampamento Júpiter ser massacrado novamente. Mas Frank me impediu segurando meu braço.
É melhor irmos embora, para deixá-la trabalhar. Está quase na hora da reunião do fim da tarde. Depois da menção do graveto, tive a sensação de que ele usaria qualquer desculpa, até mesmo do nível fauno, para sair daquela livraria. Meu último vislumbre da sala de coleções especiais foi de ela segurando a pistola de tatuagem, escrevendo nas costas de Tyson enquanto o Cíclope ria, dizendo: "Faz cosquinha." E Aristófanes usava as pernas de couro áspero da arpia para afiar as unhas. Algumas imagens, como tatuagem em Cíclope, são permanentes quando queimadas no seu cérebro. Frank me levou de volta ao acampamento o mais rápido que minha barriga ferida aguentou. Eu queria perguntar sobre os comentários de ela, mas Frank não estava muito falante. De vez em quando, sua mão ia até a lateral do cinto, onde havia uma bolsa de pano pendurada atrás da bainha da espada. Eu não tinha reparado naquilo antes, mas supus que era onde ele guardava o souvenir mortal amaldiçoado por Hera. Ou talvez Frank estivesse com aquele ar sombrio, porque sabia o que nos esperava na reunião. A legião tinha se reunido para o cortejo fúnebre. Liderando a coluna estava Hannibal, o elefante da legião, com um colete à prova de balas e flores pretas. Preso atrás dele havia um carrinho com o caixão de Jason decorado em roxo e dourado. A quinta coorte, unidade original de Jason, serviu de guarda de honra e portadores de tochas dos dois lados do carrinho. Com eles, entre Hazel e Lavínia, estava Meg McFly. Ela franziu a testa quando me viu e falou movendo apenas os lábios: "Você está atrasado." Frank correu até Rena, que estava de pé ao lado de Hannibal. A pretora sênior estava com a cara exausta e abatida, como se tivesse passado as últimas horas chorando e depois tivesse se recomposto da melhor maneira que pôde. Ao lado dela estava o porta-estandarte da legião, segurando a águia da 12ª Legião. Ficar perto da águia fez meus pelos se eriçarem. O ícone dourado exalava o poder de Júpiter. O ar em volta estalava com eletricidade. "Apolo." O tom de Rena foi formal, seus olhos como poços sem fundo. "Está preparado?" "Para?" A pergunta morreu na minha garganta. Todos me olhavam com expectativa. Queriam outra música? Não. Claro. A legião não tinha sacerdote supremo. Não tinha pontífice máximo. Seu antigo álgure, Octavian, um dos meus descendentes, morreu na batalha contra Gaia. E confesso que não fiquei muito triste, mas isso é outra história. Jason seria a próxima escolha lógica para essa função, mas ele era nosso convidado de honra. Isso queria dizer que eu, como antigo deus, era a maior autoridade espiritual ali. Era esperado que eu conduzisse os ritos funerários. Os romanos davam muita importância à etiqueta. Eu não poderia sair de fininho sem que isso fosse visto como um mau presságio. Além do mais, eu devia a Jason meu melhor, mesmo que fosse uma triste versão Lester Papadoulos do meu melhor. Tentei lembrar a invocação romana correta. "Queridos amigos?" Não. "Porque esta noite é diferente?" Não. "Ahá." "Venham, amigos," falei. "Vamos escoltar nosso irmão para a sua celebração final." Acho que fiz direitinho. Ninguém pareceu escandalizado. Eu me virei e fui na frente para fora do forte, a legião inteira atrás em um silêncio sinistro. Na estrada até a colina dos templos, tive alguns momentos de pânico. Se eu levasse a procissão na direção errada? E se acabasse no estacionamento de um supermercado em Auckland? A águia dourada da 12ª Legião pairava acima do meu ombro, carregando o ar de ozônio. Imaginei Júpiter falando em meio aos estalos e zumbidos, com sua voz por rádio de onda curtas. "Sua culpa, sua punição." Em janeiro, quando caí na terra, essas palavras pareceram horrivelmente injustas. Agora, enquanto guiava Jason Grace para seu descanso final, eu acreditei nelas. Grande parte do que tinha acontecido era culpa minha. Grande parte jamais poderia ser consertada. Jason tinha me feito fazer uma promessa. Quando for Deus de novo, lembre-se. Lembre-se de como é ser humano.
Eu pretendia cumprir essa promessa se sobrevivesse por tempo suficiente. Mas, enquanto isso, havia formas mais urgentes de honrar o nome de Jason, protegendo o acampamento Júpiter, derrotando o Triunvirato e, de acordo com ela, descendo até a tumba de um rei morto-vivo. As palavras da arpia vibravam na minha cabeça. Um gato selvagem perto de luzes que giram. A tumba de Tarquínio com cavalos que brilham. Para uma porta abrir no ato 2:54. Mesmo para uma profecia, aquilo parecia pura baboseira. A Sibila de Cuma sempre foi vaga e verborrágica. Além disso, se recusava a aceitar sugestões editoriais. Tinha escrito 9 volumes de livros sibilinos. Sério, quem precisa de 9 livros para terminar uma série? Eu me senti secretamente vingado quando ela só conseguiu vendê-los para os romanos após reduzi-los a uma trilogia. Os outros 6 volumes foram direto para o fogo quando eu parei. Atrás de mim a procissão parou junto. Apolo? Sussurrou Reina. Eu não devia parar. Estava conduzindo o funeral de Jason. Não podia me jogar no chão, me encolher e chorar. Isso estava proibido. Mas, pelos shorts de ginástica de Júpiter, por que meu cérebro insistia em se lembrar de fatos importantes em momentos tão inconvenientes? Claro que Tarquínio estava ligado aos livros sibirinos. Claro que escolheria agora para se revelar e enviar um exército de mortos-vivos ao acampamento Júpiter. E a própria Sibila de Cumas. Era possível? Apolo, chamou Reina, dessa vez com mais insistência. Estou bem, menti. Um problema de cada vez. Jason Grace merecia minha total atenção. Afastei os pensamentos turbulentos e segui em frente. Quando cheguei à colina dos templos, ficou óbvio para onde deveria ir. Na base do templo de Júpiter havia uma pira de madeira elaborada. Em cada canto, um guarda de honra esperava com uma tocha acesa. O caixão de Jason queimaria na sombra do templo do nosso pai. Isso parecia amargamente apropriado. As coortes da legião se abriram em um semicírculo em volta da pira, os lares brilhando como velas de aniversário. A quinta coorte colocou o caixão de Jason na pira. Hannibal e o carrinho funerário foram levados dali. Atrás da legião, próximo das luzes das tochas, Aurai, espíritos do vento, se moviam, montando mesas dobráveis com toalhas pretas. Outros apareceram com jarras de bebidas, pilhas de prato e cestos de comida. Nenhum funeral romano estaria completo sem uma última refeição para o falecido. Só depois que a comida fosse compartilhada pelos presentes é que os romanos saberiam que o espírito de Jason seguiria em segurança até o mundo inferior, imune a indignidades como se tornar um fantasma inquieto ou um zumbi. Enquanto os legionários se acomodavam, Reina e Frank se juntaram a mim na pira. Por um minuto fiquei preocupada, comentou Reina. O ferimento ainda está incomodando? Está melhor. Falei apesar de talvez estar tentando tranquilizar mais a mim mesmo do que a ela. Além do mais, por que ela ficava tão linda à luz do fogo? Vamos pedir aos curandeiros para olharem de novo, prometeu Frank. Por que você parou? É que... Eu me lembrei de uma coisa. Quanto mais tarde. Vocês conseguiram avisar a família do Jason? Thalia? Eles trocaram olhares frustrados. Nós tentamos, claro, disse Reina. Thalia é sua única parente viva, mas com os problemas de comunicação. Assenti, nada surpreso. Uma das coisas mais irritantes que o Triunvirato fez foi acabar com todas as formas de comunicação mágicas usadas pelos semideuses. As mensagens de Íris falhavam. As cartas enviadas pelos espíritos do vento não chegavam. Até a tecnologia mortal que os semideuses tentavam evitar porque atraía monstros agora não funcionava. Eu não tinha ideia de como os imperadores conseguiram isso. Eu queria que pudéssemos esperar a Thalia. Falei, vendo os últimos membros da quinta coorte descerem da pira. Eu também, concordou Reina. Mas... eu sei. Os ritos funerais romanos tinham que ser executados o mais rápido possível. A cremação era necessária para libertar o espírito de Jason. Permitiria que a comunidade passasse pelo luto e pela cura, ou, pelo menos,
que voltasse nossa atenção para a próxima ameaça. Vamos começar, falei. Reina e Flux se juntaram à linha de frente. Comecei a falar, os versos do ritual em latim saindo de mim. Cantarolei por instinto, pouco ciente do significado das palavras. Eu já tinha louvado Jason com minha canção. Aquilo foi bem pessoal. Essa cerimônia se tratava de uma formalidade necessária. Em um canto da minha mente me perguntei se era assim que os mortais se sentiam quando oravam para mim. Talvez suas devoções não passassem de um hábito, recitadas enquanto suas mentes vagavam para outros assuntos desinteressados na minha glória. Achei a ideia extremamente compreensível. Agora, eu era mortal. Por que não deveria praticar resistência não violenta contra os deuses também? Terminei minha bênção. Fiz sinal para Zaurai distribuírem o banquete e colocarem a primeira porção no caixão de Jason, para que ele compartilhasse simbolicamente da última refeição com seus irmãos no mundo mortal. Quando isso acontecesse e a pira fosse acesa, a alma de Jason atravessaria o estige. Era o que a tradição romana dizia. Antes que as tochas pudessem acender a madeira da pira, um uivo de súplica ecoou ao longe. Uma onda de inquietação se espalhou pelos semideuses reunidos. Suas expressões não foram exatamente de preocupação, mas definitivamente de surpresa, como se eles não estivessem esperando mais convidados. Hannibal grunhiu e bateu os pés. Nas extremidades do nosso grupo, lobos cinzentos surgiram da escuridão. Dezenas de animais enormes, uivando pela morte de Jason, membro da matilha deles. Diretamente atrás da pira, nos degraus do templo de Júpiter, uma loba enorme surgiu, o pelo prateado brilhando à luz das tochas. Senti todos os membros da legião prenderem a respiração. Ninguém se ajoelhou. Ao ficar de frente para a lupa, a deusa loba, o espírito guardião de Roma, ninguém se ajoelha ou exibe sinais de fraqueza. Nós ficamos respeitosamente de pé, firmes em nossos lugares, enquanto a matilha uivava ao nosso redor. Por fim, Lupa fixou os olhos amarelos em mim. Com um repuxar dos lábios, ela me deu uma ordem simples. Venha. Ela se virou e entrou na escuridão do templo. Reina se aproximou de mim. Parece que a deusa loba deseja uma conversa em particular. Ela franziu a testa, parecendo preocupada. Vamos começar o banquete. Pode ir. Tomara que Lupa não esteja com raiva, nem com fome.